Daqui a 50 anos, a ciência terá matado a alma. Pesado, né? É com essa frase que o Dawkins começa o seu capítulo Daqui a 50 anos, A Morte da Alma, em seu livro Ciência na Alma, escritos de um racionalista fervoroso. Eu não terminei de ler este livro, não li esse capítulo ainda, mas pelo que eu senti aqui passando o olho por cima, esse capítulo fala sobre a possibilidade de a ciência refutar a existência de um espírito ou de uma alma que estaria em contato com o nosso corpo. Será que a gente vai chegar lá? Bom, vamos ver, eu vou fazer a leitura agora e enquanto eu leio, eu vou compartilhar aqui com você algumas reflexões, meus comentários sobre essa leitura. Espero que você curta, é uma pegada de vídeo um pouquinho diferente dos outros que eu já fiz para este quadro aqui, que é o Leitura Cética. E é isso aí, já se inscreve no canal, bora lá! Tinha até esquecido de comentar, mas esta camiseta aqui é de uma frase do Dawkins. A ciência é a poesia da realidade. Não sei em qual livro ele escreveu, eu acho que é no Magia da Realidade, que eu ainda não li, mas pretendo, e foi idealizada pelo André... Cadê minha cola, cara? Aqui, ó. Pelo André Baquet, camarada meu, que também faz um trabalho incrível de divulgação científica. Eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo para você conhecer depois o trabalho dele. E adquirindo esta camiseta aqui ou qualquer outra do site Use Ciência pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, você contribui também com o meu trabalho aqui de divulgação científica. Agora sim, bora lá. Bom, aqui na primeira parte do texto, o Dawkins faz uma diferenciação bem interessante entre alma 1 e alma 2. A alma 1 é essa ideia de que a gente tem um espírito, que a gente meio que é feito de duas substâncias, uma substância espiritual, imaterial, que seria a nossa mente, que sobreviveria à morte do corpo, que animaria o nosso corpo, né? A gente controlaria os nossos movimentos, que é a ideia da alma das religiões, que a gente tem, que a gente vai sobreviver à morte, essas coisas todas aí gostosas, consoladoras, né? de se acreditar. A alma 2 é num sentido um pouco mais secular que ele trabalha. Eu vou até ler aqui uma definição de dicionário que ele trouxe, que eu acho que captou bem assim, a ideia que ele quis trabalhar, que é uma capacidade intelectual, um grande desenvolvimento das faculdades mentais, ou em um sentido menos rigoroso, um sentimento profundo de sensibilidade. Sabe aquela coisa que dói na alma quando a gente fala? É como se referisse ao nosso íntimo, algo do nosso âmago. Ou talvez, alguns autores usam até a palavra espírito, né? Espírito humano, nesse sentido de uma capacidade contemplativa, talvez, de reflexão. O André Comte Sponville usa uma noção mais ou menos assim. O Carl Sagan, que foi citado inclusive pelo Dawkins, também trabalha com uma noção de alma ou espírito dessa maneira. Mas não é sobre isso que ele vai falar aqui não. Ele vai falar sobre essa alma 1, que seria então esse espírito imaterial que sobreviveria à morte. A gente teria aí uma mente imaterial, invisível, que não precisaria do nosso corpo físico para existir. E segundo ele, olha que atrevido, entre aspas, a ciência já surrou e desgastou a alma 1. Vamos ver o que ele fala mais pra frente então. Mais pra frente, o Dawkins começa a falar sobre genética. Ele menciona como que o nosso entendimento sobre a herdabilidade mudou depois do artigo publicado pelo Watson e Crick na década de 50 do século passado, e como isso acabou enxotando vários misticismos, várias baboseiras a respeito de como a gente transmite as nossas características para os nossos descendentes. Um pouquinho mais pra frente ele até brinca com um tom meio de futurologia, o que a gente vai encontrar daqui a algumas décadas com os avanços da genética, da embriologia e coisas do tipo. Ele diz que a gente vai conseguir deduzir qual era o código genético, o genoma dos nossos ancestrais, não só ancestrais em termos de avós, tataravós e assim por diante, mas eu entendi aqui que a gente está falando da árvore como um todo, ancestrais em termos de espécie também. E quem sabe, olha só, até recriar algumas dessas espécies. Ele não está dizendo que a gente deve fazer isso no sentido de vamos fazer, isso é muito importante e tal, mas pelo menos a gente vai ter instrumentos que nos capacitariam de reconstituir até mesmo, quem sabe, os dinossauros. Ó, voltando lá no Jurassic Park, hein? Eita, vai dar treta aqui, né? E ele também comenta, entre aspas, que por volta de 2057 será facílimo tirar da prateleira o livro marcado com seu nome, digitar o seu genoma em um sintetizador de DNA, inseri-lo em um óvulo enucleado e clonar você, o seu gêmeo idêntico, só que 50 anos mais novo. Será uma ressurreição do seu ser consciente,
Uma reencarnação da sua subjetividade? Não. Ele argumenta depois dizendo que, por mais que isso seja possível um dia, não vai ser você no sentido da sua consciência, de você enquanto um ser pensante. Você não vai voltar a existir, sei lá, mesmo que tenha morrido nessa época, em função dessa possível clonagem. Tal como gêmeos idênticos que compartilham o mesmo DNA, são pessoas diferentes, que tiveram histórias de vida diferentes, que não se confundem um com o outro, são pessoas com consciências, com experiências de ser independentes. Então, mesmo que pessoas compartilhem o mesmo DNA, elas vão ser diferentes. Não vai ser uma ressurreição sua se você for clonado lá na frente, né? A partir de células suas aí. Se alguns cientistas malucos, ou nem tão malucos assim, quem sabe, fizerem isso lá na frente. Então ele argumenta nesse sentido aí. Vamos seguir a leitura agora. Bom, e aí para fechar, ele passa a fazer uma comparação dizendo que, tal como Darwin lá no século XIX desbancou o criacionismo e no século XX o Watson e o Crick acabou enxotando aí alguns misticismos em torno dessa ideia da herdabilidade, agora no século XXI a gente vai começar a assistir neurocientistas e outros cientistas, ele não colocou psicólogos aqui não, pô, cientistas da computação, filósofos, cadê os psicólogos aqui, Dawkins? Não gostei disso não. Desbancando essa ideia então de que existe uma alma que animaria o nosso corpo, que estaria por trás do nosso comportamento, da nossa racionalidade e assim por diante. Ele até diz, né, menciona aqui o Steven Pinker, que é um autor bem legal da psicologia cognitiva, que diz que a gente ainda não sabe mesmo como que a consciência emerge a partir da atividade dos nossos neurônios. É um mistério nesse sentido. A gente sabe um pouco da maquinaria que está por trás, ou que é um pré-requisito para seres vivos terem consciência. A gente tem, por exemplo, o Antônio Damasio com o seu livro O Mistério da Consciência, que esclarece muitas coisas para a gente a respeito desse tema. Por exemplo, a gente já sabe que os neurônios que processam informações oriundas de diversas partes do nosso corpo são importantes para a construção de uma sensação de self, de eu, e eles precisam se emparelhar ou funcionar de forma mais ou menos sincrônica com neurônios que processam sinais ou estímulos externos ao corpo para que esse eu tenha consciência de alguma coisa. Então tem todo um mecanismo de emparelhamento desses neurônios aí que vão construir essa noção como se fosse um filme, né, que a gente vive da realidade, com início, meio e fim, aquela sensação de passagem do tempo bem contínua, tudo muito integrado aqui nessa experiência que é estar consciente do mundo, né? É difícil falar sobre isso, né? Para pra pensar, tenta explicar isso para alguém. É difícil, né, falar o que é a consciência. Será que morcegos têm consciência? Estou lembrando de um artigo aqui do Nature, que eu li há uns anos, bem interessante, inclusive. Mas, de fato, a gente não tem a compreensão completa desse quadro e existem muitas questões filosoficamente bem cabeludas aí. Por exemplo, como que neurônios são capazes de gerar uma experiência qualitativa tipo a dor? Desde quando a gente passou a ter consciência? Desde que a gente nasceu, alguns anos de vida, lá enquanto a gente era um embrião, a gente já sentia dor, calor e coisas do tipo ou não? E quando a gente pensa também na evolução das espécies, né? Quando que as primeiras espécies de seres vivos começaram a ter consciência, começaram a experimentar dor, sabor, cores e coisas do tipo? Parece até milagre, né? Será que a gente precisa de Deus para dar um soprinho ali nos seres vivos? Ou a biologia uma hora vai dar conta disso tudo, hein? De explicar isso tudo pra gente. Obviamente o Dawkins, como um ateu, um cético de carteirinha, não acredita que os teólogos, ele até menciona isso aqui, né? Que os místicos, os teólogos não serão as pessoas que vão responder essas grandes questões pra gente, não de forma racional, não de forma científica, pelo menos. E ele no final, num tom bem otimista, diz o seguinte: a alma 1, que é essa alma sobrenatural, terá uma morte tardia e não lamentada nas mãos da ciência. E esta, no processo, levará a alma 2 a alturas nunca sonhadas. Bom, esse aí foi um capítulo bem pequenininho, poucas páginas. Se você quiser adquirir um exemplar deste livro aqui que eu estou adorando, vários capítulos massas que falam sobre religião, ciência, vários assuntos, até de política também ele traz aqui, obviamente sempre com uma pegada bem racionalista, bem cética.
Deixei o link aí embaixo, é outra forma de ajudar o canal. E o Dawkins é o Dawkins, né? Nunca me decepcionou esse cara aqui. Quer dizer, nunca. Acho que eu já li alguma coisa dele que eu não gostei. Vou tentar lembrar depois, eu comentei. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, curta. Se você puder ser membro do canal, vai ajudar demais também. E é isso aí, a gente se vê numa próxima leitura cética. Tchau!